Oi, 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 eu sou Thiago França e este é o Sabson. Sabson é um podcast e agora programa de rádio totalmente dedicado a falar de música e outros assuntos que orbitam o tema. Aqui a gente se permite ser um pouquinho nerd, falar de coisas mais técnicas, apresentar isso para os curiosos e também para os nossos colegas de profissão. A gente fala sobre muita música, aspectos técnicos, mas sem deixar de lado, obviamente, aspectos políticos, sociais e culturais que envolvem o assunto. Episódio número 61, hoje recebendo a participação especialíssima do meu amigo pessoal Daniel Sanches Takara, conhecido como Daniel Ganjamin. Ele que já foi e voltou a ser integrante do Planet Hemp, é multi-instrumentista, produtor, DJ, um dos caras que eu trabalhei mais na vida. A gente trabalhou muito na época do Nó na Orelha do Criolo e tá aqui hoje para bater um papo comigo sobre música, sobre produção, da gente falar um pouquinho de mercado, de streaming. Ouve aí, confere aí que tá coisa fina. Ô, Daniel Ganjamin, a gente vai começar pegando o papo que tava no off aqui. Repete essa frase e pode dar sequência ao seu raciocínio. Cara, isso eu acho que é uma coisa que todo mundo que trabalha com arte, cultura, e quem não é herdeiro, né, obviamente, mas em algum momento você vai ter esse questionamento, né? De um momento da vida que você vai pensar, cara, daqui pra frente eu vou fazer isso que eu tô fazendo, seja lá o que for. E assim, qual é o leque de possibilidades que você vai ter? Sim. Né? Porque... Mas peraí, mas já é isso há muito tempo, né? Exatamente. Já é isso há muito tempo. Mas, lembro, mas ainda tinha tempo de você voltar. Eu lembro, tipo, há uns 10 anos atrás, eu tinha 35, meu pai tava preocupado que eu tava fazendo tatuagem ainda, sabe? Sim, pode crer. Tipo, nossa, se você precisar trabalhar um dia, eu falei, pai, eu acho que é... Isso aí não... Na verdade, eu acho que... Se eu precisar, eu tô ferrado. Você teve algum plano B na vida? Não, nunca Eu também tive. não. Eu não entendeu? tive. E eu conheço meu irmão. Meus dois irmãos chegaram a prestar vestibular, entrar em faculdade, etc e tal. Eu, quando terminei o segundo grau, cara, minha mãe nem perguntou, assim, sabe? Tipo, e aí? Porque eu também já tava trabalhando, já tava com as coisas acontecendo. O estúdio meio que veio quase nessa mesma época, né? A gente abriu o Estúdio Al Rocha, eu tinha 19, 20 anos de idade, então foi tudo muito nesse lugar aí, né? Pra quem não faz ideia, os irmãos de Daniel Ganjamin, Fernando Rocha e Maurício Takara, uma família musical. Então, mas isso aí foi uma coisa que não era previsto no caso deles, assim, né? Eles não tinham isso, especialmente o Maurício, assim, ele era um que não tinha, ele sempre fala isso, que não imaginava que ele iria viver de música. E é inacreditável, porque ele é o que mais vive a música de forma, né, assim, muito intrínseca, assim, à existência dele. De se jogar nas coisas, vai pra Berlim, vai pra não sei aonde, vai fazer som com um, com o outro e tal. E a coisa do improviso, né? Um cara que lida com a música improvisada, eu acho que isso tem uma coisa muito de quem... de alguma forma aquilo faz parte da pessoa já, né? Já é uma coisa que não é uma decisão que você toma, sabe? Sim. Diferente até do meu caso. E do Fernando também, que a gente foi para um lado mais técnico, eu como produtor musical, ele como engenheiro, né? Então, o Maurício é o músico mesmo da família, né? Eu não sou exatamente isso, o Fernando também não, embora tanto eu quanto ele a gente toque. Você sabe muito bem o que eu tô dizendo, você é músico. Não, eu sei, eu sou... Não, eu entendo. Você é músico. Minha função é tocar. Tanto que agora que eu estou como músico. Não, e você é um cara que, assim, qualquer parada que te chamarem pra tocar, você sabe que você eu entendo. Eu sei exatamente o que é que você tá falando, porque eu já falei disso várias vezes. Quem não tá entendendo é assim... A minha função é tocar, eu sou músico, eu sou o cara que você chama para tocar saxofone. Exatamente. Né? E eventualmente eu faço outras coisas também, né? Eventualmente eu vou produzir um disco de um jeito muito específico, dentro de um jeito muito específico que eu trabalho em relação a isso. A atividade principal... Acho que é mais como produtor mesmo, né? Tipo quando vai ficar num hotel, né? O que você escreve? Eu escrevo produtor musical, entendeu? É isso. Você sabe que esses dias eu vi alguém falando disso, cara.
Eu tava vendo um corte do podcast do Thunderbird, alguém falando disso. Esse momento do hotel, cara. Eu acho que todo mundo passa por isso, né? Sim. A grande virada de chave é quando o dia que você chega no hotel e tá lá, profissão. Ah, eu vou colocar aqui que eu sou músico, cara. É tipo atestar a parada, né? Ninguém vai falar assim, vai, coloca aí, vai colocar aqui. Você tem que Tem que acreditar. Você tem que resolver isso com você mesmo. Você tem que acreditar. E é um pouco isso, né? A música tem um pouco dessa subjetividade, né? De você também tá ali... não tem algo que te ateste, né? Antes tinha carteira da OMB, que era a maior palhaçada. Mas era alguma coisa, né? Bicho, eu lembro uma vez, cara, um negócio que me marcou muito. Eu devia ter, sei lá, 18 anos. Tava no terceiro colegial. A única perspectiva de vida que eu tinha era de algum jeito passar num vestibular de música e fazer uma faculdade de música, porque não tinha plano B. Sim. Eu já tocava, assim, com uma certa constância desde os 16. Eu também, mais ou menos. Uns botiquinzinhos, aquelas coisinhas assim, sair pra tocar pra não ganhar nada, Sim. aquelas coisas, né? E aí eu lembro de ter comentado um dia, assim, na frente de umas pessoas e tal, falou assim, não, eu sou músico. E uma menina que era amiga da minha irmã na época, que era 2 anos mais nova, que tinha 16, Sim. virou pra mim e falou assim, não, você não é músico. Bicho, me bateu assim, eu falei assim, pô, mas eu já tô tocando, já ganho dinheiro. Não interessa se foi R$5 que eu ganhei, mas eu ganhei algum dinheiro, né? Ela falou assim, não, você não é músico, você vai ser músico quando você for um músico. Assim, eu falei, caramba. Quando você aparecer no Altas Horas, no Faustão. Eu falei, puta, vai demorar então pra eu ser músico, tô ferrado. Exatamente. Não, teve isso, assim, até comigo. Eu lembro de quando eu comecei a participar de projetos maiores. E aí você vai, sei lá, numa TV, né? Gravar um Altas Horas, Serginho Groisman, Faustão. Aí o próximo Natal, né? Que você vai com a família, olha e fala, agora, poxa, agora virou. Agora sim. Mas você começou cedo em projetos grandes, né? Vamos dizer assim. Sim. Com notoriedade a nível nacional. Cara, eu me vejo como um cara de muita sorte, sabe? Nesse lugar de privilégio, de estar no lugar ali, de encontrar pessoas. A vida, pra mim, teve muito esse aspecto de encontrar pessoas que me apresentaram pra pessoas e que, de eu estar ali muito envolvido com o movimento mais de hardcore, punk rock e música underground aqui de São Paulo, de repente encontrar pessoas ali que foram muito chave pra me apresentar pra pessoas que estavam ali no momento que os projetos começaram a rolar. Porque foi uma cena que rolou nos anos 90 que meio que conectou um pouco essa linguagem que tinha a ver com o que eu fazia, né? Que tinha coisa do skate, do hardcore e o rap, de certa forma, que era algo que eu estava começando a ter algum tipo de envolvimento. E isso teve uma efervescência muito grande ali no final, na segunda metade da década de 90, né? E isso foi, fundamental ali, de eu ter conhecido pessoas. Acho que o primeiro trabalho maior mesmo que eu fiz foi a direção do show, do lançamento do primeiro disco do Otto. O Samba Pra Burro. Eu fiz a turnê, né? E eu fiquei com o Otto durante 8 anos, na verdade, né? Tocando com ele, fazendo a direção do trabalho. E o Apollo 9, que era o produtor do disco, me chamou, assim, super na aposta, sabe? Tipo, acho que ele me viu tocando com um projeto que era uma coisa meio ligada com essa onda meio quase punk, assim, que era o Los Ducks, né? Que era o Rodrigo Brandão. Enfim, já era essa galera, né? Que é com quem a gente até hoje em dia tá aí, se conectando, fazendo som... Ou, enfim, de alguma forma a gente continua todo mundo muito conectado e continua todo mundo tocando também, mas a gente tinha essa conexão de ser o lado groove do punk ali e eles me chamavam pra tocar de vez em quando. O Apollo me viu e falou, cara, acho que você é o cara que pode dar uma direção pra essa coisa do Otto. E nessa época você tava tocando guitarra? Teclado, então, esse foi um lance louco, porque eu comecei tocando teclado, né, como instrumento. Meu pai perguntou, o que você quer aprender a tocar, né? Na verdade, eu respondi reco-reco. E isso é um negócio que ele fica muito... Porque eu era muito novo. Eu tinha 6 anos de idade. E eu respondi reco-reco. Achei até que foi meio preconceituoso da parte dele. Falar, pô, não, reco-reco não. Que ele perguntou, você sabe o que é reco-reco? Eu falei, sei, aquele negócio... Foi muito bom isso. E aí eu falei, não... Teclado, né? Na época era órgão eletrônico, né? Aquele órgão de 2 andares ali, com pedal e tal. E aí meu pai foi fazer curso de órgão comigo. Isso foi muito
lindo, assim, da parte dele. Ele foi uma vez por semana à noite, a gente tinha um curso lá, que era ali perto de onde a gente morava. Ele chegava do trabalho, a gente ia uma vez por semana fazer esse curso e ele fez comigo. Tipo, eu num órgão, ele no órgão do lado ali, com um fonezinho, e passando as lições meio juntos, assim. Cara, eu acho que eu já te fiz essa pergunta, mas eu não sei se a minha memória tá tão boa assim, se eu lembro disso. Seu Cláudio, seu pai, ele chegou a ser músico profissional ou... Porque ele tinha banda, ele tocou Aí a gente ainda tá naquele velho dilema. Não, mas eu digo assim, a distinção que eu faço do profissional pro amador é assim, paga as contas só com música? Eu acho que meu pai, durante o período que ele tocava profissionalmente, e de fato era profissionalmente, ele era bem jovem. Então eu acho que, não sei nem se ele morava ainda com os pais e tal, saca? Então era um pouco aquele... Mas ele já trabalhava, ele tocava em duas bandas de baile que, na época ali no interior, eram as bandas que eram conhecidas. Tinha um circuito de banda de baile no interior de São Paulo, né? Que era grande. Ele tinha duas bandas, uma que era mais essa onda meio samba, jazz, bossa nova e tal, e uma outra que era rock. Eu peguei, assim, a finaleira disso. Sim. Ali em 97, quando eu já tava me virando um pouquinho mais, assim. De bandas de baile. De banda de baile. É isso, a gente tá falando começo dos anos 60. Sabe? Metade dos anos 60. Porque hoje em dia o que ainda tem um pouco, né, desse negócio de banda que faz evento, assim, e tal, mas é muito diferente do que era, assim. Totalmente. É uma linguagem... É porque naquela época a gente tá falando de uma escassez, né, de produção cultural e de recurso também para poder produzir. A música autoral era algo... que precisava de recursos que não era viável. Não era viável. A banda do meu pai fazia muito sucesso, uma das bandas, a banda de rock dele, fez muito sucesso ali na época, porque tinha uma guitarra que meu pai tinha, que tinha o captador meio estragado, e que saía um som meio... E ele pegava essa guitarra pra tocar Satisfaction. Aí quando ele pegava aquele som podre da guitarra, aí fazia... Tan, tan, tarará, todo mundo, uau! Era esse nível de escassez, entendeu? Cara, é um negócio nada a ver, né? Mas eu lembrei agora, você falou da escassez, eu lembrei do André Bujanra comentando comigo que, sei lá, em 80, alguém que tocava com ele comprou um baixo Fender, que foi tipo o primeiro baixo Fender do Brasil, e o cara deu uma festa na casa dele, e rolou uma jam session, todos os baixistas de São Paulo indo ver o baixo Fender e tocar no negócio e tal. A gente vê o grau que é aqui, né, Era uma loucura. O bom é que a gente tinha instrumentos nacionais que eram responsa, assim, né? Era bom. Mas é claro que não era... Tinha uma particularidade. Hoje em dia a gente até vai atrás por conta dessa particularidade. Mas, pô, ter um baixo Fender é sempre ter um baixo Fender, né? Eu lembro do meu pai falando disso, que ele comprou uma guitarra, aquela Echo, sabe aquela guitarra dele, né? Uma semiacústica e tal, italiana. Ele falou que demorou acho que 2 anos pra chegar. Então, assim, pra ele... 2 anos pra chegar e o medo do negócio parar em Curitiba. Com 1 mês eu já ia ficar desesperado. Pois é, outro tempo, cara. Outra relação com as coisas que hoje em dia... Eu acho tão maluco isso, né, cara, que... Tudo que a gente precisa para produzir música é algo surreal de caro e de... Hoje em dia, óbvio que a coisa se viabilizou muito por conta da própria democratização da tecnologia e tal. Mas assim, os gringos, amigos nossos, né, que vêm pra cá, assim, eu sempre vejo eles muito impressionados de como que a gente consegue, sabe? Trabalhar, ter estúdio, vivendo numa situação como que a gente vive, né? Porque é muito difícil, realmente. E eu falo isso, assim, entendendo todos os poréns que envolvem de taxas, impostos e tudo mais, só que, pô, é produção de cultura, né? Eu acho que teve um podcast até que deram uma enquadrada, eu vi um podcast, não lembro qual exatamente, que o Haddad estava sendo entrevistado e alguém mandou uma pergunta, deram uma enquadrada nele de tipo, vinil, a taxação é, sei lá, praticamente 100%. Tal. Sendo vinil um produto cultural tal, assim, como livro, né, por exemplo. Você não acha que vale a gente pensar numa isenção? Ele falou, tal, realmente faz sentido. Eu falei, pô, tem que anotar o nome desse cara, porque se realmente o Haddad tirar o imposto de disco, cara, muda tudo. E é isso, cara, é produção cultural, é alimento pra gente poder produzir cultura, sabe? Mas, por exemplo, essa coisa mainstream, eu acho que todo lugar no mundo tem o seu mainstream e os mainstreams todos, de certa forma, conversam, né? Eu acho que esteticamente... Sim. A gente tá muito defasado? Você acha que tá... Cara... Eu acho. Quer dizer, não porque o mainstream vai pra fora pra produzir as coisas, né? Não,
acho que em termos de produção, você diz, assim, em termos de capacidade técnica. Não tá. Acho que hoje em dia realmente tá muito mais tranquilo de você produzir algo com qualidade tão boa quanto. Né? Equipamento a gente tem, mão de obra a gente tem. Eu acho que o que é mais importante disso tudo é o que nos diferencia também, porque... Não, com certeza. Tecnicamente mesmo, sabe? Isso tem a própria precariedade de muita coisa que a gente produziu aqui no Brasil foi fundamental para a criação de uma estética completamente inovadora, né? Acho que a coisa mais moderna que vem do gueto passa um pouco por esse lugar da precariedade, trazer né, uma sonoridade que, isso desde o samba, de tudo, né? Sim. Acho que isso fez muito sentido. Mas mesmo nesse mainstream, eu acho que hoje em dia a gente tá, É porque também, eu não sei, aí eu falando como produtor bissexto que sou, né? Eu acho que hoje em dia tá muito mais no software do que no hardware, né? Sim. A gente precisa muito menos de peça do que a gente já precisou há 15 anos atrás, né? Cara, há 15, 20 anos atrás, para você entrar no estúdio, era um aporte financeiro necessário ali, que era um negócio que não era brincadeira. Isso nos limitou muito, inclusive, né? Eu lembro até de ir gravar com as bandas de hardcore e punk rock, assim, nos estúdios, que gravavam, sabe, samba, gravavam. Então, assim, o cara que era técnico de som, ele não entendia absolutamente nada do que a gente tava fazendo, e o som geralmente ficava algo muito aquém do que... Esse foi um dos motivos de eu começar a me interessar por engenharia, inclusive. De entender que às vezes, o fato de ter alguém ali que entende qual que é a linguagem faz muito mais diferença do que você... Mas com certeza absoluta. Do que o equipamento que você tem disponível. Com certeza absoluta. O estúdio, o Rocha, veio muito disso. A gente começou com um equipamento extremamente precário. Cara, mas assim, ainda hoje em dia, né, eu fico vendo quando a gente vai fazer show grande, assim, de palco grande, né? Vai tocar pra muita gente e tal. Eu ainda passo muito por situações onde a gente não consegue levar uma equipe inteira, porque isso tem um custo. Nessa parte a gente ainda tá engatinhando. E muitas vezes você vai trabalhar com um cara que tá acostumado a trabalhar em palco grande, com shows grandes, que geralmente é uma coisa com uma pegada mais rock and roll. Sim. E que aí já começa, porque assim, o som de batera que o cara tem na orelha... E aí eu com a charanga em cima do palco, e o cara com aquele som de bateria na orelha, bicho, é uma dificuldade até você conseguir chegar a timbrar os instrumentos, né? O cara quer tudo tinindo, né? Exato, né? E justamente essa estética, né, de palco grande, assim, a bateria estalando, porque imagina, você tem que dar conta de 20, 30, 40, 50 mil pessoas. O som não pode estar intimista. Exatamente. É difícil. É um conceito próprio, assim, um jeito próprio de... Eu até acho, cara, que tem projetos que realmente não são pra esse tipo de... Totalmente. Sabe? Totalmente. Eu já vi show de banda que eu adoro, até nesse ambiente mais do rock, indie rock e tal, que estão acostumadas. As bandas nasceram em clube pequeno, tocavam sempre em clube pequeno e de repente estouraram e estão tocando em grandes festivais para 20, 30 mil pessoas. E às vezes o som é ruim, sabe? Sim. Porque aquilo não pertence àquele lugar, entendeu? O próprio Nirvana, cara, quando estourou, teve muito esse questionamento dos shows serem, assim, parecia que era uma coisa desconectada com o ambiente, entendeu? Porque ver os caras num clube, alguns dos melhores shows dessa linguagem, assim, de som que eu vi na vida, aliás, alguns dos melhores shows que eu vi na vida, cara, foram em lugares pequenos. Sim. Não tem nada que... Lembra? A Casa de Francisco, a primeira, era um negócio, assim, uma experiência assim, sensorial de você estar ali. Porque praticamente você não tinha um sistema de som falando, você ouvia o instrumento. E nesse contexto, né, com o espaço, né, o espaço reduzido, parece que a música, ela abraça o ambiente inteiro, assim, né? Ela ocupa o espaço. Ela ocupa tudo, né? Ela não é uma informaçãozinha que tá vindo distante, né? E aí um show de um artista pop gigantesco não cabe nesse lugar. E é isso aí, entendeu? Agora, cara, eu ouvi um comentário agora, eu não sei se é isso mesmo, que enfim... A sina do músico, né? Tem que trabalhar enquanto tá todo mundo trabalhando, né? Sim. Você tem que trabalhar no mesmo dia que o Gilberto Gil tá trabalhando, no mesmo dia que a Lady Gaga tá trabalhando. Então... E alguém comentou, falou assim, você tava no show da Lady Gaga e tal, você tava onde? Eu tava ali perto do 6º telão. Imagina, cara, como é que é você ser o engenheiro disso. Mano, tinha que ganhar mais do que a Lady Gaga, bicho. Tem que chamar o cara na NASA pra poder conseguir fazer esse som, cara. É um pesadelo. Não sei quantas torres de delay. É um pesadelo.
Cara, é muito surreal, né, cara? Cara, eu particularmente, assim, não tenho mais paciência pra isso, assim, saca? Honestamente, sendo muito honesto. Assim, ir em show, pra mim... Hoje em dia, o último show que eu fui agora, no fim de semana, foi no show do Kamal no Blue Note. Cara, isso pra mim é vida, entendeu? Sentar ali, assistir o show... né? Sai no banheiro, vai, tá com sede, pede um drink. Porque essa coisa do show muito grande, eu acho que pra mim é uma experiência que virou um lance que já não é mais exatamente a música como protagonista, entende? E isso tem acontecido em praticamente todo grande evento. Eu fiz um comentário até sobre essa coisa da Lady Gaga. Eu vi várias matérias falando, ela fez playback. Gente, todo show hoje em dia tem base pré-gravada e voz pré-gravada. Show desse tamanho, todos têm, entendeu? Não tem um que não tenha. Quando não tem, as pessoas estranham hoje em dia. Sim. Né? Porque virou estética, e eu acho que no caso da Lady Gaga, o espetáculo fala muito mais alto. Exato, não é um show. Não é um show. É um espetáculo. Não é um show igual você vai ali, né? Você vai ali no Blue Note ver os mano tocar ali. Ou sei lá, cara, se eu for ver como fui, ver o Paul McCartney no Maracanã, aí eu quero ver o tiozinho ali desempenhando, Sim, eu não quero ver lógico. voz pré-gravada, eu não quero isso, eu quero outra coisa. Eu vou atrás de uma outra história. Então, dentro desse lugar, assim, também de, tem coisa que é pra um segmento que funciona isso existir, e tem outro segmento que vira um negócio meio esquisito. Antes que os Little Monsters apareçam aqui hateando a gente, que, né, os haters estão que estão. É só identificar que são dois esportes diferentes. Não estamos fazendo juízo de valor, pelo amor de Deus. Não, de forma alguma. Achei o show sensacional. Eu vi pela TV, achei incrível. É que, pra mim, é isso. A proposta ali tá muito bem executada. E não dá pra tirar, assim, eu acho que a coisa de você juntar 2 milhões de pessoas num show é um negócio gigantesco, entendeu? Sim. Não existe demérito. Lógico, é um negócio gigante, sabe? Mesmo o show da Madonna, que teve muito mais playback. Sim. Né? Eu não sei se o termo politicamente correto é playback, se chama voice over. Backing track. Enfim. Mas é porque é isso, porque é um negócio que extrapola a música, né? Exato. É isso. A música, ela é uma parte daquele todo ali. Cara, tá tudo bem. Tá né? tudo bem. Pra mim tá tudo bem, só não certo. é muito pra mim. Eu tô cansado exato. desse formato, porque eu, por trafegar muito nesse universo pop, acabo me interessando também por esse tipo de... E tem uma coisa meio produtão mesmo nisso, né? Que não é mais algo... É entretenimento num lugar, assim, de excelência na entrega. Sim. Saca? Que eu acho interessante. Não vou aqui fazer sabe? Lógico, Acho legal. Que eu falo que não é pra mim, é chegar aí num show que tá tudo pré-gravado e tal. Não é o que me pega. Mas eu entendo que pega muita gente, porque realmente é um lance impressionante. Mas é isso, aí voltando no assunto que você falou, né? Que eu que sou músico, né? Eu que vivo de tocar o meu instrumento, que a graça pra mim ainda é eu tocar o meu instrumento. Eu quero ir no show e eu quero ficar olhando pra mão do fulano. Exatamente. Passando no instrumento. Eu quero ver como ele pega, como ele... Entendeu? Eu quero ver como o maluco sopra, eu quero ver... É isso que eu quero ver. Exato. Ih, errou! Sabe? Exato. Aí, pra 2 milhões de pessoas... Não dá pra... Tem que ter, porque não pode errar. Não pode o batera errar a contagem e aí um esqueceu de entrar. Não pode. Aí vira amadorismo. Entendeu? E assim, óbvio, a gente tá dando uma passeada aqui. É óbvio que a gente vai chegar nesse ponto, e talvez agora seja o gancho, porque você falou da Casa de Francisca. Tem um dia pra mim que assim, foi a grande ficha que caiu. Foi 2013, se não me engano. E a gente tava tocando com Criolo no Lollapalooza. Sim. Não lembro se era 40, se era 50 mil pessoas, né? Coisa do tipo. Era alguma coisa assim, né? Porque acho que 50 era a capacidade total ali, e aí era o show que tava rolando, né? A gente tocou depois do Nine Inch Nails, né? A gente teve uma particularidade nesse show, que era a formação do espaço, ali, a disposição dos palcos, privilegiou muito a gente. Porque o palco principal ficava exatamente na frente do nosso. E a gente tocou entre as duas bandas que eram a headliner do festival, que era Black Keys e Queens of Stone Age.
Foram essas duas bandas. Ah, o Nine Inch Nails estava na hora que a gente tava passando som, eles estavam passando som também, né? Eu lembro que tava... Sim, pode lembro muito do Gui Held falando. Sim. Enfim, e aí eu lembro, cara, quem nunca subiu num palco de festival não faz ideia o que é essa sensação. Lembro do Rubinho, que era o técnico de monitor, virar pra mim e falar assim, você quer ouvir a plateia? Eu falei, como assim? A hora que começa o show, assim, a situação acústica e a distância, né? Porque tem uma distância ali entre o público e o palco, porque senão você não consegue ouvir o PA, você não ouve nada, quem tá ali naquele miolo ali e tal, então o público precisa estar com um certo recuo e tal. Cara, é a sensação de estar tocando num estúdio, porque a gente não ouve. Você não ouve absolutamente nada. Acabava as músicas assim, via um silêncio assim. É uma loucura. E ficava vendo aquele monte de formiguinha ali, aquela coisa, cara. E aí, esse dia, eu saí num carrinho de golfe do palco e fui pra casa de Francisca, que o André Abujanra tinha me convidado pra tocar lá com ele, participar. E aí eu não tinha dado certeza, porque eu falei, pô, Abu, não sei como é que vai ser pra sair do jockey e chegar lá. A primeira casa de Francisca. Na primeira, na pequenininha ainda. Então, cara, foi a noite que eu toquei pra 40 mil e meia hora depois eu tava tocando pra 40. Sim. E aí, quando eu cheguei na Francisca, eu falei assim, isso aqui é mais a minha cara. Exatamente. E me senti mais à vontade lá e falar, pô, aqui é o ambiente que eu tô bem, que eu sei dialogar, que eu tenho algo a mais a dizer. Sim. Perceber isso, né? Perceber. E, cara, eu lembro esse dia específico, a hora que começou a tocar o... Cara, até arrepiei aqui. A hora que começou a tocar o Subir os Dois Tiozinho, vendo a galera pulando, assim, Sim. e de sacar, falar assim, cara, fazer esse tipo de música, trabalhar com isso, ser esse artista que consegue causar isso no público, não é uma... Quem acha que é uma parada fácil, cara, não é uma parada fácil, é um negócio muito diferente. É um talento muito específico, muito único. Eu acho que é mais difícil até do que você tocar um instrumento bem, porque não é só estudo, tem muita intuição, tem muita coisa subjetiva, tem muita coisa invisível nesse processo. Tem coisa inexplicável. Muita coisa inexplicável. Me dá conta disso chegando na casa de Francisca ali, cara, e pensando, falou assim, tá, pra mim tá mais do que claro que eu sou esse artista aqui. Eu não sou esse cara ali eu jamais ocuparia aquele lugar. Sim. Ninguém tá tirando meu lugar. Sim. Não tem nada, não tem nenhuma teoria da conspiração que a mídia, ou não sei quem, o Zerdê, o agronegócio, nem tem ninguém impedindo de eu ser esse artista. Aí depois gerou um outro questionamento que falou assim, tá bom, como é que faz pra fechar as contas tocando pra 40 em vez de pra 40 mil? Exatamente. Isso tudo pra chegar no criolo, né, e chegar nesse momento e essas coisas todas que a gente fez junto. Não, eu acho que talvez tenha sido a primeira vez que você tocou pra um público tão grande também, né? Talvez sim. Talvez, eu acho que pra essa quantidade de gente, assim... Porque também não é nem só a quantidade de gente, porque às vezes você toca pra bastante gente, mas a questão o lugar onde isso tá inserido, né? Sim. Que é essa coisa de mega festival e toda Sim. todo lado bom e lado ruim que tem dentro de você estar nesse ambiente. Concordo muito contigo, acho que ter esse entendimento exige muita maturidade, inclusive entender que um artista como o Criolo, por exemplo, é um cara que foi feito para... O Criolo é do tipo de artista que eu costumo dizer que aparece com muita sorte a cada 10 anos, assim, que tem esse lance de conseguir mobilizar num lugar muito específico, de ter o público muito na mão, enfim. E esse momento foi um momento do Criolo muito... Não, de ter um carisma, né? Exatamente. E, cara, também, assim, eu tava em casa fazendo roteiro, e aí eu fiquei arrodeando, assim, eu não queria usar essa palavra pra não parecer algo de demérito, pejorativo, mas, assim, você realmente é um cara de muita sorte também de estar no lugar certo na hora certa. Sem dúvida. Porque eu fiquei pensando assim, cara, você passou pelo Planet, aí você foi trabalhar com o Otto, com o Sabotage, com o Criolo. E esses três caras, assim, eu sinto que eles têm um elo em comum muito grande, assim. Tem. A sensação que eu não trabalhei com Sabotage. Mas o Otto, Sabotage e Criolo. Tem. Eu acho que do fluxo criativo, Sim. assim, da coisa de, né... de jorrar coisa pra fora, de ideia e de querer falar coisa. Cara, é muito nesse lugar do inexplicável, sabe? Isso que é muito que é interessante, assim, de tentar entender. Porque vira uma tentativa de entender eterna. Pra mim, ajudou muito a moldar quais eram os meus caminhos
ocupando esse lugar de direção musical, de produção, porque não é fácil domar esses caras, bicho. Saca? Eu sei. Não é nem... Não é fácil, né? E assim, domar, tô falando domar no melhor dos sentidos, Sim. assim, né? Então, transformar, né, formatar esse jorro de ideias em algo que, né, num produto ali, né, um produto no melhor do sentido. Isso daqui tem que virar uma música. Tem que estar formatado, tem que ter uma entrega, tem que... algo que você vai e falou, ok, tá pronto, vamos apresentar. Exato. Né? O Sabotagem, o Otto e o Criolo tinham algo muito em comum nesse lugar, assim, de serem a matéria-prima perfeita, bruto, assim, um negócio extremamente, sabe, bem... Me dava muito subsídio, assim, pra poder chegar... Pra mim é ouro, né, cara? É tipo poder pegar isso, dar uma lapidada e colocar num lugar, né, mais bem acabado. Ou eu, como produtor, eu sempre falo isso, cara. Pra mim, o meu lugar de produzir, fazer com que o artista chegue aonde ele quer chegar e muitas vezes ele tem dificuldade. Diferente de, sei lá, o que muita gente pensa que é o trabalho do produtor, que é eu dar a minha cara pro trabalho. De jeito nenhum. Sim. Eu sou totalmente contra isso. Eu acho que, embora, óbvio, tem muito... Quando falam pra mim, por exemplo, acho muito legal que dá pra sentir que tem a sua mão nos trabalhos que você produziu. Pra mim é motivo de muito orgulho também, mas eu sei que eu vou até um certo limite nisso, assim. E eu sei que isso tá muito mais ligado a algo menos objetivo, mais subjetivo, assim, do que simplesmente um timbre que eu gosto de usar, um beat que eu gosto de colocar. É algo que transcende um pouco esse lugar, sabe? Que eu acho, pelo menos, que colabora muito com o fato de eu poder trabalhar com a Ivete Sangalo, com o Criolo, com o Otto, com o Muqueca de Rato, com o Rato de Porão, com, entendeu? Baiana System, tipo, artistas que não tem nenhum trânsito. E que, pô, se eu tô ali trabalhando com eles e cria de alguma forma um elo nesse lugar totalmente subjetivo, eu acho isso, pra mim, é o que eu mais busco e é o meu motivo de maior orgulho, sabe? Que é poder trabalhar com, cara, eu ouço todo esse tipo de música mesmo, entendeu? É o que eu ouço em casa. Gosto de, música muito variada, né? Um negócio que pra mim, desde sempre, assim, desde muito moleque, sempre gostei de ouvir muita coisa. Então, poder atuar também nesse leque de possibilidades de estética sonora e tal, é legal pra caramba, sabe? Porque você consegue também ver a beleza e a riqueza em coisas que às vezes não são tão óbvias, né, cara? O rap me ajudou muito nisso, coisa de sample, sabe? De, você ouvir uma coisa que foi sampleada ali, um som que é um negócio indiano, etíope, latino, tal. Eu fui muito atrás desse tipo de sonoridade, música africana, música latina, música oriental, fui muito atrás disso por conta de sample de rap. E hoje em dia eu pego um disco de música indiana e coloco pra ouvir na minha casa, porque eu ouço e piro, saca? Acho demais. O skate teve muito isso, os vídeos de skate tinham, às vezes, umas coisas muito inusitadas ali, que a gente ia ver, o que é isso que tá tocando? E aí você ia atrás do artista, ia ver, entendeu? Uma coisa que traz uma riqueza. E eu gosto de colocar isso no que eu tô fazendo, sabe? Ultimamente tenho ouvido muito pouca coisa nova, por exemplo. Já faz um tempo, na verdade. Faz muito tempo que eu escuto só coisa mais antiga, assim. Ouço coisa nova pra entender mais ou menos o que tá acontecendo, mas eu gosto também de não tá tão influenciado pelo que tem... Claro. Porque a gente tá vivendo um momento que tudo tá muito padronizado, sabe? Eu odeio a sensação de tá com, sei lá, de saudosista ou de aquele papo de, não, que na minha época que era... Não é isso. Acho que a gente tá vivendo um momento, inclusive, que tem muita coisa boa acontecendo, até porque tem muita coisa acontecendo, né? Sim. Então, o lance é o filtro, né? E a gente vê o que tá mais proeminente ali no mercado de música, dentro dessa estrutura maluca que a gente tá agora sujeito a trabalhar, que envolve tudo muito interconectado dentro de um ecossistema bizarro de economia da atenção relacionada à música, assim, né? Uma coisa muito doida. Então, a gente vive disso, a gente trabalha com isso, a gente tem que olhar pra isso de alguma forma. Não dá pra simplesmente falar, não, isso não é o que eu faço, não é o que eu quero, então não dá mais pra simplesmente ignorar. Não dá pra ignorar que a gente não pode mais ser independente. Saca? Que tipo, eu lembro de, quando eu era moleque mais nesse rolê do punk, de prensar ali na prensadorinha de bairro
1000 CDs e vender no meu show. Pode crer. Hoje você tem que pôr no Spotify que é de um bilionário, entendeu? Sim. Que é uma big tech de um bilionário. E você vai divulgar no Instagram que é de outro bilionário. Sim. E que são pessoas extremamente questionáveis em termos de ideológicos e filosóficos. Então, a gente precisa pensar muito nessa alternativa. Formas alternativas da gente não estar o tempo todo refém dessa estrutura, né, que a gente possa ter uma independência de fato, não só financeira como filosófica, porque agora a gente tá num momento que não dá. Simplesmente não dá, entendeu? Cara, a sensação que eu tenho, a gente, nessa era digital, né, onde, por um lado, as coisas vão se democratizando, porque hoje você tem um celular, você acessa tudo e, cara, a bem da verdade, você consegue, inclusive, fazer muita coisa. O Rodrigo Campos recentemente produziu 3 discos, ele fez no celular. Ele fez o disco da Eliana Pittman, produzindo no aplicativo do GarageBand no celular. Sensacional, então, né? Você vê o quanto é possível. Então, eu tenho uma leitura do seguinte: há mais tempo atrás, antes dessa coisa toda da internet, o espaço de exposição era muito limitado. Sim. Né? Então, permitia que os artistas ficassem muito grandes. Porque isso do artista ser muito grande, isso dentro do cenário do profissional da música, isso é uma anomalia, né? Totalmente. É uma bolha. O cara que tem 1 milhão, 2 milhões, 10 milhões de seguidores, que tem 1 bilhão de plays, isso é uma anomalia dentro do padrão. Claro. Né? Então, assim, como esse espaço ele tá, entre aspas, aberto a todo mundo, pra você chegar nesse status de superstar que você chegava antes, porque só tinha o Faustão. Sim. Então, se você fosse no Faustão, você zerou o game. Isso permite muito menos experimentação, porque você tem que passar pelos filtros, pelos algoritmos, e fica todo mundo tentando acertar a mesma mosca. Exato. E aí, justamente com essa coisa, com a conexão toda e tal, você tem um mainstream, né, um pop no mundo inteiro que é meio igual, né? Sou tudo igual. Até porque todo mundo busca na mesma fonte. Porque é isso, porque você precisa... Falou assim, gente, ó, essa semana aqui o algoritmo tá mostrando isso aqui. Exato. Então vai todo mundo fazer aquilo ali. A forma com que esse ecossistema e o único lugar que a gente tem para divulgar e trabalhar divulgar o nosso trabalho, né? Colocar isso na pista, assim. A gente não tem alternativa. E a gente opera muito em ambiente hostil, né? Porque no final das contas você tá ali meio que, sei lá, disputando espaço com influencer, com tigrinho, entendeu? Sim. E aí é isso. Acaba rolando essa tigrinização da música. Porque a gente vai, né, de alguma forma, a gente vai ter que colocar isso nesse mesmo lugar. A gente vai ter que disputar esse espaço, então a gente vai ter que jogar esse jogo. E aí, na hora de jogar o jogo, o resultado, criativamente falando, ele é extremamente afetado. Porque a gente vai ter que moldar as coisas pra... Não tô falando que isso... Assim, nem todo mundo vai moldar a sua criação para entrar dentro desse padrão que é imposto na comunicação que está na mão de 4 pessoas, né, do mundo, é uma comunicação global. Mas, de alguma forma, na hora que você for comunicar, você vai ter que entrar nisso. Me dá um aperto no peito quando eu vejo aquele coroinha que é um mestre, assim, da música incrível, vários aqui que eu poderia citar, mas não vou citar por respeito a esses artistas, quando eu vejo que o cara tá ali no Instagram fazendo um videozinho que nitidamente ele não quer tá fazendo aquilo. Sim. Isso me dói no coração, entendeu, cara? Não tem mais a possibilidade do cara chegar e falar, putz, não, são pouquíssimos que conseguem sobreviver sem ter esse lugar da integridade ferido, assim, de forma muito, sabe? É um negócio muito doloroso, assim. Eu acho que tem os dois lados. Acho que, por exemplo, nunca na história recente, assim, da música, a gente viu tanto artista preto de favela, tal, no topo nos top charts ali das plataformas e tal. Isso é uma coisa que aconteceu e também aconteceu muito por conta dessa parada. Sim. Né? Isso acabou que foi meio que a parada
eles tiveram que engolir isso de cima para baixo, porque essa lógica toda de viralização trouxe esses moleques para um outro lugar, para um outro patamar, e aí as próprias gravadoras e a estrutura de plataformas de streaming tiveram que olhar e falar, cara, a gente não tem nem como. Antigamente eles tinham como barrar isso, né? Sim. Simplesmente não deixava tocar na televisão, não deixava ir para uma novela, não deixava ir para o rádio, e isso era brecado de forma extremamente segregação mesmo, né? Era um negócio que era segregado, e hoje eles não têm como fazer isso, só que eu acho que o grande problema é que a forma com que isso está acontecendo tem deixado muito pouco legado, porque isso tem feito com que os artistas que têm essa natureza, que eu acho revolucionária, quando ocupam esse espaço mais mainstream, eles acabam virando parte dessa estrutura. Sim. Entendeu? Ao invés de tentar hackear essa estrutura para trazer uma outra realidade para dentro desse espaço. Uma questão estrutural mesmo, né? Não, e cara, e porque assim, a gente sabe, né, como funciona um pouco a cabeça do ser humano também, que é assim, uma vez que você chega lá, é muito difícil você dar um passo atrás, né? É, cara, é muito sedutor. E eu não tô nem colocando isso daqui como uma crítica a esses artistas, porque de fato, pô, a gente sabe como é que é a realidade. E é o meio que é assim que é, o jogo é esse. Exatamente. É isso aí, entendeu? É o game sendo jogado. É, né? Isso. É o que todo ano, todo ano eu fico esperando ali. Eu sei que você vai falar, e aí todo ano, a hora que vai chegar a hora da retrospectiva do Spotify, cara, eu sei, é uma merda, o dinheiro que circula ali e o que pinga pra gente é ridículo. Ao mesmo tempo eu fico pensando assim, cara, se não fosse isso também eu não ia existir. Eu ia ser mais um músico de baile que tava aí tocando na noite, eu jamais ia ter conseguido fazer minha música andar, circular, e era assim, o negócio... Teve um momento ali que foi um momento meio mágico ali, né, a coisa do download, cara. Exato. Era um negócio meio mágico, assim, isso, né, que é um ponto curioso, assim, né, a gente tava ali no Rocha... Você e o Cabral produzindo Criolo numa sala, eu, o Kiko e a Jussara gravando o disco do Metá na outra, né? Exatamente. E aí, naquele momento, cara, a gente fazendo um disco independente, cara, com dinheiro de pinga. Com a intenção de prensar um CDzinho. Pra fazer um negocinho e tal, e jogar na internet. Para as pessoas baixarem. E as pessoas baixarem. E aí, cara, quando a gente chegava, sei lá, pô, a gente chegou em Fortaleza e viu as pessoas cantando a música, a gente, cara, parecia uma bruxaria o negócio, assim, sabe? Parecia um negócio, assim, era inimaginável, né? Então, acho que teve um momento ali que deu uma certa esperança, né? Nesse Sem sentido. dúvida. Só que é isso, aí rapidinho também, quem controla o game já entendeu, falou assim, os caras acharam a brecha da lei, então pera aí que a gente vai mudar tudo agora. Vamos mudar toda a estrutura. Muda tudo. Eu, honestamente, acredito que a gente só vai ter uma democratização de fato dessa estrutura quando ruir de novo, entendeu? Quando aparecer alguma coisa que destrua essa lógica de música na nuvem, que não é difícil de acontecer, basta aparecer um Pirate Bay, um Napster, uma coisa assim, de streaming. Pra mim, assim, eu não entendo de programação, mas me parece uma coisa muito óbvia, sabe? Você tem um peer-to-peer ali que pega um pouco de música do Deezer, um pouco do Spotify, um pouco disso, daqui e tal, e joga tudo num lugar e, de repente, o negócio consegue, de uma forma extremamente bagunçada, caótica e, sabe? Organizar ali de um jeito que era como era na época do MP3. A gente baixava as músicas, os discos, às vezes, vinha uma coisa nada a ver com o que a gente tava esperando, né? Era caótico. Tinha de tudo. E a gente viveu isso, a gente viveu essa época durante um bom tempo. Eu acredito que isso vai acabar acontecendo pro bem, pro mal, enfim, não tem muito pra onde ir. E eu acho que basta uma mudança tecnológica vir para tudo se reestabelecer. É frágil nesse lugar, é frágil nesse tanto. Isso aconteceu com do vinil pro CD, até fita cassete, cara. Quando lançaram fita cassete foi um negócio que todo mundo achou, agora acabou vinil. Aí veio o CD, acabou o vinil também. A própria indústria depende disso, porque uma vez que você comprou o disco, você não vai comprar ele de novo, né? Então precisa sempre ter uma nova geração, porque assim, era aquele disco de acetato que pesava 1 tonelada, aí depois tem um disco de vinil, aí depois tinha rolo, né? Cara, mas Teve uma época do cartucho, lembra que tinha um cartucho 8-track, assim? Aí tinha o cartucho, aí depois a fita, né? Sempre vai ter algum produto novo. Cara, mas você sabe que esse é o grande ponto. Eu vou falar algo aqui que joga muito contra eu mesmo, assim, no mercado. Mas esse foi o ponto
que fez com que as gravadoras grandes, né, as multinacionais, se reerguessem depois de terem sofrido um período de escassez assim, absurda, né, do MP3 e tal. Quando entrou as plataformas de streaming e aquilo se tornou hegemônico, eles tinham catálogo. Então, discos que estavam dados por, assim, tava tipo dado como morto, não vai render mais nada. De repente começou a render. Porque imagina você ter um catálogo que você tem, cara, Legião Urbana, sabe, essas bandas, assim, Barão Vermelho, Cazuza, todos esses anos 80, ou Pink Floyd, sabe? Esse grau de clássicos, assim, que essas multinacionais têm em catálogo, nunca vão parar de ouvir, entendeu? E aí o cara não vai ouvir o CD que ele tem na casa dele ou o vinil, ele vai ouvir no Spotify. Então você olha, esses são artistas que têm milhões de plays mensais, e isso é dinheiro entrando no caixa da gravadora. Sim. De novo, dinheiro que eles não estavam contando. Por isso que as gravadoras multinacionais conseguiram se reerguer do jeito que se reergueram e hoje em dia estão com bala na agulha. Então, se você é um artista que está assinando com uma gravadora multinacional, saiba que eles têm dinheiro. E não é por conta do seu trabalho, é por conta do trabalho dos outros que estavam lá atrás, entendeu? É importante ter essa consciência, sabe? Tem dinheiro envolvido, tem dinheiro circulando, tá um pouco nesse lugar agora de ter voltado para a mão dos caras que lá atrás sempre foram os que dominaram o mercado. Sim. Eles estão dominando novamente. Sim. Essa coisa da independência financeira, ela praticamente, assim, é por isso que você vê tanto artista que poderia muito bem estar trabalhando de forma independente hoje em dia e tá lá assinando com gravadora, distribuindo com gravadora grande, porque, sabe, tem um negócio aí acontecendo, tem um fluxo que faz sentido de troca de grana. Os contratos hoje em dia eles são muito mais justos do que eram há um tempo atrás, porque, pô, realmente não faz mais sentido. Né? Eu lembro quando o Criolo deu aquela bombada, que todas as gravadoras vieram conversar com a gente. Sim. E era uma delícia chegar e perguntar pra esses caras, tipo, o que você pode me... sabe? O que você pode me prover que eu não tenho? Assim, me dá um bom motivo pra eu assinar com você, entendeu? Sim. E os caras, assim, a gente chegava numa conclusão, assim, A mais B, que realmente, cara, a gente tinha um estúdio, a gente tinha o artista incrível, a gente tinha... As coisas estavam funcionando, sabe? Dava pra gente ser independente de forma muito... Porra, sabe? Era muito sustentável. Exatamente. Era muito sustentável. Mas é claro, a gente tava falando de um artista que tinha, porra, se destacado nacionalmente num nível que poucos dessa geração e dessa realidade, né? O rap viveu um momento muito de uma pausa, assim, de novos nomes. A década de 2000, 2010, assim, não teve um grande nome do rap que surgiu e que ficou nacionalmente conhecido, furou a bolha e tal. O Criolo, o Emicida, isso foi um momento em que esses artistas chegaram e era aquele momento que realmente as pessoas estavam esperando algo nesse lugar, né? E eram artistas, pô, incríveis. Cara, eu não sei se eu vou fazer um comentário até meio injusto, mas, bom, os dois, né? A gente trabalhou juntos e separado tanto com o Criolo quanto com o Emicida, mas a sensação que eu tive ali, 2010, quando eu conheci o Criolo, eu conheci o Emicida um pouquinho antes, naquele projeto Jazz It Up, que rolava no CSP. O Emicida vinha fazer improviso com banda de jazz, né? Eu sinto, e aí pro bem e pro mal, que os caras, não em termos da música, não em termos musicais, mas em termos de intenção mesmo, de proposta, eles abriram a porta pro cidadão médio, vamos dizer assim, gostar de rap. Sim, pro bem e pro mal. Pro bem e pro mal. Pro bem e pro mal. Porque, sei lá, eu lembro a primeira vez que eu fui num show do Racionais. Pô, bicho, eu... não foi assim, não foi experiência massa, não, sim, sabe? Exatamente. Porque, claramente, eu não era daquele rolê. Você não pertencia àquele lugar. E eu tava destacado e eu não tava acolhido. Sim. Né? Era assim que era. Era muito assim. Era muito assim. Era uma coisa que tinha um público muito cativo, tinha um reconhecimento muito grande. O público do rap sempre se reconheceu muito, mas tinha essa coisa também de pertencimento. Sim. Tipo, se você não é desse rolê, mano, o que você tá fazendo aqui? Exato. Tinha um pouco isso, né? Eu lembro,
produzir mesmo, Sabotagem, por exemplo, e de ir shows e tal, era uma realidade completamente diferente. Não tinha essa coisa do o moleque classe média antenado gostar de rap. Tinha muito... O skate ajudou a conectar muito esses universos, mas era uma coisa muito reservada, era uma coisa muito segmentada, fragmentada, entendeu? Não tinha essa coisa de um artista... Claro, Racionais furou essa bolha, né? Isso sem dúvida. Furou. Racionais tocou no rádio, né? Racionais, goela abaixo, botou o rap no rádio com músicas de 7, 8 minutos e tal. Era uma coisa impressionante, foi fenomenal. Só que o Racionais era um fenômeno à parte. Sim. Né? Não veio com o Racionais toda uma cena de rap que teve essa mesma notoriedade. O Racionais era um fenômeno isolado. O resto dos outros grupos de rap estavam muito dentro desse segmento. E tocavam nesse segmento e tal. E aí teve um momento que o Sabotagem morreu, teve várias complicações que aconteceram com Racionais. Isso criou um hiato, assim, de uns 10 anos que o rap ficou muito circunscrito a um ambiente bem underground. Foi quando surgiu também o rap underground, hip hop underground, que era que falava de mais outras coisas, que tinham temáticas que não eram necessariamente aquela coisa que tradicionalmente a gente conhecia como o linguajar do rap, que era aquela coisa mais periférica, falando de realidade social e tal. Começou a surgir um rap que era mais amplo, em termos de temática mesmo, dos temas abordados, e que veio muita coisa boa. O rap do Rio veio muito para São Paulo também, e vice-versa. E o rap do Rio tinha aquela coisa mais descontraída, né? Já tinha uma outra... Andar e tal. Exatamente. Tinha toda essa cena que veio com a galera do Marcelo ali. Sim. Inumanos, Quinto Andar, o Gustavo, Black Alien Speed, enfim, tinha muitos grupos de rap ali que se destacaram naquela época. Mas eu acho que o que aconteceu na virada ali em 2010 e tal, foi um lance realmente diferente. E que tá muito conectado com aquele recorte de tempo também, né? De época. Sim. Que a gente se conectou, todo mundo ali de novo, né? Isso foi muito legal, sabe? A coisa da própria cena ter que se reestruturar, porque o fato do mainstream ter sido derrubado por essa questão do digital ali, do MP3 e tal, fez com que a coisa se igualasse, de certa forma, né? O underground deu aquela, né? Ganhou um pouco de força e o mainstream teve que, sabe, voltar. Cara, dos momentos de mais pânico da minha vida profissional foi quando eu vi a Maria Bethânia indo fazer show no Sesc, cara. Eu falei, bicho, a Bethânia tá vindo fazer show no Sesc. Exatamente. Fodeu. Exatamente. Teve esse momento, né, cara? O Caetano vindo fazer show no Sesc. E agora eles estão em estádio. E agora tá em estádio. Entendeu? Não é à toa. Isso deixa muito claro o que aconteceu, sabe? Isso ilustra muito, né? Qual é a diferença de um período e de outro. Sim. Né? Mas acho que isso a gente também teve que se virar ali, entender um pouco de como é que a coisa toda poderia se estruturar, como é que os artistas podiam também... Acho que teve uma coisa muito colaborativa naquela época. Isso é um negócio que eu acho que é super, super importante, super válido falar, que teve um Zeitgeist ali, né? Sim. E teve uma ficha que caiu pra todo mundo, falou assim, cara, ou a gente colabora um com o outro e a gente faz essa porra rodar pra todo mundo, ou vai todo mundo dançar, vai todo mundo ficar no meio do caminho. Cara, isso era uma... A gente nem pensava sobre isso, a gente simplesmente agia dessa forma. Isso eu acho que é uma coisa que mudou muito, né, por conta... Eu atribuo muito a essa perfilização aí, né, a coisa da plataformização da nossa vida, que trouxe uma individualidade muito... a necessidade de você... esse ranqueamento individual, assim, sim, sabe? Que a coisa... Você não vê mais, por exemplo, banda, é difícil você ver. É difícil. Grupo de rap não tem mais. Todo mundo é artista solo hoje em dia. Ninguém tá fazendo nada coletivamente. Porque é aquela coisa, cara. O feat. Né? Que aí você soma o seu com o meu. Exatamente. Que é uma coisa assim, é pontual, pra gente, é um ganha-ganha, né? Na real, e tem que ser esse ganha-ganha, porque se não for, não adianta. Exato. Entendeu? Você não vai fazer feat com quem tem 10% dos seguidores que você tem. Porque se você fizer isso, você vai estar, né, tanto jogando o seu pra baixo, quanto... Isso tô falando como a lógica do negócio funciona, que eu acho horrível, é um negócio, assim, deprimente. E é o que tá ditando, inclusive, a produção musical há já um certo tempo. Sim. Né? E isso tem a ver com essa coisa da plataformização da coisa toda, assim. Que, de certa forma, cara, as plataformas de streaming, elas operam como rede social. Sim. Elas operam com essa coisa da economia da atenção, é a mesma coisa, sabe? Então, isso eu acho que jogou num lugar... Quando a gente tava falando, por exemplo, da cena de
15 anos atrás, eu lembro a Seleta Coletiva, que era a festa que eu tinha no Estúdio SP, a premissa básica do negócio era o seguinte, eu pegava 20% para pagar a organização da coisa toda, que era, enfim, um lanchinho no camarim, a produção toda que eu fazia, que dava, enfim, dava um trabalho, eu tinha que ir lá escrever tudo. No borderô que rolava no final da noite, a gente dividia todo mundo igual. Hold, técnico de som, músico e artista que estivesse no palco. Todo mundo dividia igual. E era feito de um jeito que era assim, ó, a gente ensaia um dia antes, eu escrevo os arranjos aqui, um dia antes a gente faz um ensaio, no dia a gente faz uma passagem de som, sobe no palco, se diverte, não vai doer nada pra ninguém, e a gente vai tirar essa onda. Era isso. Era só isso. Entendeu? Que é algo inimaginável nos dias de hoje. Sim. Entendeu? Infelizmente, assim, é uma proposta que a gente já não consegue mais entender como, sei lá, algo sendo possível. É claro, tem artistas, principalmente do universo mais independente, que operam dessa maneira, que eu acho extremamente louvável. Mas a lógica hoje em dia é outra. A lógica é que o artista é o cara que tem, nesse ranqueamento individual, ele é o cara que está trazendo, tá possibilitando tudo de acontecer. Que é horrível. Isso chega num ponto que você não vai ter um grupo de 4 pessoas se você tem um dos caras que tem, sei lá, muito mais seguidores do que o outro, porque um joga o outro pra baixo, o outro joga o outro pra cima. Então, ou eu tô carregando o cara ali que não tá fazendo o corre dele, e aí, de certa forma, o cara também tá me jogando pra baixo, então é ruim pros algoritmos, eu não... Saca? É uma loucura, cara. É um olhar... Isso não é, ó, pra quem tá ouvindo, isso não é modo de falar, tem muita gente que tá pensando assim. Eu, recentemente também, um colega aí me chamou pra fazer um negócio, a gente fez, ficou legal, e nunca foi lançado por conta disso, porque, pô, é porque agora eu lancei um negócio que tá com tantos plays, se eu lançar esse, sem a garantia de ter tantos plays, vai atrapalhar o algoritmo, a entrega, não sei o quê. Pô, e tá aí, tá engavetado. E aí você perde o timing, você perde, sabe? Porque pra gente é importante. E assim, perde o timing e perde o tesão também, porque chega uma hora que você fala, bicho, eu não quero mais isso aqui, né? Timing nesse lugar, né? No timing do teu timing, né? O timing pessoal, de tipo, pô, acabei de fazer essa parada, eu quero botar na rua. Tô achando legal aqui. Daqui a pouco eu vou achar já que tá velho, entendeu? Que, pô, já não vou ter mais o mesmo... Vou falar em timing pessoal, seu disco. Agora que estamos sem tempo. Aí é uma questão de timing pessoal realmente a ser discutido. Cidadão que mais trabalha na música, mas eu vou responder a pergunta. Porque eu também não acho que seja obrigatório, eu acho que você se encontrou muito bem nessa função de produtor musical e do facilitador musical, né? De chegar no resultado que às vezes o artista nem sabe que ele quer. Eu gosto de fazer isso, eu gosto do resultado que eu chego, eu me sinto muito seguro fazendo direção musical, não me sinto seguro tocando com músicos que eu acho que são muito superiores a mim, mas eu me sinto muito seguro trabalhando, organizando esses músicos que eu sei que são muito superiores a mim tecnicamente, sabe? Tipo, eu fico totalmente tranquilo em lidar com uma banda de 15, 20 pessoas, só gente que eu, pô, escolhi a dedo, tudo gente sinistra, assim, no seu instrumento, e eu fico tranquilo pra chegar e falar, não, pô, aí não. Pra mim tá tudo bem. É algo que eu tenho muita segurança de fazer, então eu acho que, em termos de realização pessoal, isso acaba cumprindo um pouco, né, esse papel que me fez adiar muito esse lugar de trazer algo exclusivo meu. Até porque eu questionei, durante muito tempo eu fiquei questionando sobre a ideia de produzir um trabalho meu, se eu faria uma coisa 100% minha, tipo, um trabalho só sobre a minha ótica, porque eu tenho recurso para isso, tanto técnico, né, de ter o meu próprio estúdio e tal, mas de tocar também alguns instrumentos ali que eu poderia... Eu acho louca a concepção de um trabalho que sai da cabeça de uma pessoa só, inclusive na execução. Mas também acho muito louco o uso das credenciais múltiplas que eu tenho para poder chamar gente de, universos totalmente distintos e dar ali o meu toque para que aquilo aconteça e ser uma coisa colaborativa, que também tenha bastante input. E aí eu comecei a desenhar uma ideia na cabeça de ser esses dois universos, sabe? Que uma coisa não anula a outra. Dá pra eu fazer alguma música que seja só eu ali fazendo uma parada... O universo particular. O meu universo particular.
Exatamente isso. Infelizmente é uma hora só esse papo, a gente já estourou. Daniel Genjamin, muitíssimo obrigado pelo seu tempo de ter vindo aqui trocar essa ideia. Pô, obrigado vocês. Pô, foi um papo incrível. Pra quem só escutou, ficou nos acompanhando aqui no cenário dessa conversa, o singlezinho lançado ainda em 2010 do Criolo, com Subir os Dois Tiozinho de um lado e Grajaú X do outro, com suas respectivas instrumentais, autografado pelo Criolo, pelo Daniel Genjamin e pelo Marcelo Cabral, que vai garantir a minha aposentadoria a hora que eu precisar vender. Não, ele diz, a Dilson tá de olho grande aqui já, ó. Valeu demais, mano. Obrigado. Valeu, meu velho. Vamos que vamos. É isso aí, finalizando mais um papo que poderia ter durado algumas horinhas, mas infelizmente ainda só tem uma, com Daniel Genjamin, grande amigo, músico, instrumentista, produtor, como ele gosta de se apresentar, como ele coloca na fichinha do hotel dele. Lembrando que cada um desses episódios gera uma playlist com os artistas, os sons que a gente vai falando aqui durante o papo. O link para a playlist você encontra na descrição do podcast, no seu streaming preferido aí. É só você clicar na descrição e vai ter ali um linkzinho, vai abrir essa playlist para você se deleitar com algumas das coisas que a gente falou aqui e aumentar também a sua pesquisa musical. Sabe Som tem roteiro, trilha e apresentação minha, Thiago França. A direção é da Camila Salmásio, a produção da Letícia Holanda e a captação de imagem da Marina Ortega. Os trabalhos sonoros estão por conta do nosso professor Adilson Oliveira e a identidade visual é do Rafael Canoba. No Brasil de Fato, a coordenação de redes sociais é da Rafaela Cury, a coordenação de rádio e TV da Muniz Ravena e a direção executiva é da Nina Fidelis. Lembrando que além do Spotify, você pode conferir também no YouTube, no site do brasildefato.com.br e também no 98,9 do seu rádio. É isso aí, valeu e bons sons.